Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, gente. Agora nós vamos gravar outro vídeo aqui no museu, só que aqui é na parte do Museu Avaré, tá bom? Eu tô gravando um desenho aqui do começo de Avaré aqui, ó, tá bom? Então, José, se você quiser falar alguma coisinha, mas uma coisinha mais simples. Essa tela que abriu essa reportagem chama-se O Sonho do Major. Mostra os fundadores na parte elevada da cidade, contemplando o céu, onde eles veem 3 construções. Na verdade, Avaré se formou ao redor de uma capela. Depois dessa pequena igreja, aí foi criada a paróquia, construída a primeira matriz e a igreja atual. Aqui a gente tem algumas imagens, vejam vocês, né? Essa, por exemplo, é a primeira matriz. 1928, né? Isso, aqui no final, nessa data. E a construção atrás da igreja atual, do Santuário de Nossa Senhora das Dores, né? Ali na seguinte, por exemplo, você já vê os andaimes com o campanário, com a torre, né? Aqui a igreja antiga, como que era por dentro. Então são imagens que a cidade, né, ela foi criada. Essa é um cruzeiro que marca o lugar onde a cidade surgiu. Aqui surgiu o Avaré. Sim, ali era esse espaço, né, mostra como que era o lugar onde eles rezavam, construíram a primeira igreja, né? Os fundadores, aqui o retrato, como que os artistas reproduziram o Major Vitoriano e o seu compadre. Major Vitoriano é aquele. E o compadre dele, Domiciano Santana. Os dois doaram as terras que formaram o patrimônio de Nossa Senhora das Dores do Rio Novo, né? A cidade surgiu e onde Avaré, no espaço de Avaré, na verdade, os nativos. Sim. Avaré, viviam em Avaré os nativos da tribo Kaiowá. Era eles que viviam. Aqui existem algumas peças indígenas, não são dos Kaiowá, mas lembram esse período, né? Eles foram exterminados, foram mortos, foram expulsos com a chegada dos tropeiros. Havia bugreiros, né, que aprisionavam os índios, quem reagia em geral era morto. Então isso se deu em meados do século XIX, né, por volta do final dos anos 1840, início dos anos 1850. Avaré, a data de fundação prevista é 1861, né, por isso que nós fizemos no ano passado 160 anos da suposta fundação. Né? E então uma reverência aos nativos, né? Eles que habitavam essa região. E o nome Avaré, por exemplo, é de origem indígena, né? Vem de Avaré, que na língua indígena significa alguém fora do comum. No caso, a figura do padre era como os índios viam jesuítas. Anchieta, por exemplo, era tratado de Abaré Guaçu, né? Então a expressão Avaré, ela foi escolhida, na verdade não foi nem o primeiro nome, foi um nome adotado já em 1891 na República. Antes nós morávamos no Rio Novo, na Vila do Rio Novo, né? E que começou com uma pequena igreja, com a capela erguida pelo Major Vitoriano, devoto de Nossa Senhora das Dores. Ele, cumprindo um voto, uma promessa, ergueu essa igreja agradecendo ao céu porque o parto de um dos seus filhos correu bem, né? Havia sempre risco de perder a criança, mas como ele alcançou essa graça, construiu a igreja. E a cidade foi sendo formada no entorno dessa igreja, que é a Avaré que nós temos hoje. Quer dizer, esse aqui são os coisas dos índios, né? Sim, não, essas aqui são peças que lembram a cultura indígena, mas não são
dos caiuás. Nós não sim. temos, infelizmente, nós não conseguimos obter daquela fase nada, né? Que são imagens que simbolizam o valor da presença indígena na história brasileira. E o que você tem mais aqui, José? Bom, aqui, se você quiser fazer por partes, hoje a gente faz isso, porque senão vai misturar a cabeça de quem for ver, né? Quer dizer, a origem é uma coisa. Agora, depois tem toda a história da economia, parte da ferrovia, o café, o trem. Depois lá adiante tem só da Segunda Guerra, né? Então eu não sei como é que você quer editar, mas... Mas deixa eu falar para você, José, pode vou gravar tudo junto. Não, sim, se você quiser que eu faça uma volta rápida, Rápido. depois, aqui Coisinha rápida. você vai editar depois, né? Aqui, por exemplo, são peças Nossa, que o quanta museu coisa. guarda mostrando o desenvolvimento econômico da cidade. Vocês veem peças aqui do período em que Avaré tinha sua base agrícola, né? Sim. Primeiro o café, depois o algodão, então a criação de gado, né? A chegada do trem, tem algumas peças ligadas aí à ferrovia, que conseguiu fazer com que o nosso comércio expandisse, né? E Avaré se comunicasse pelo meio de transporte, que foi o mais importante no final do século XIX e ao longo do século XX. Né? E aqui outras peças de profissões, são dentistas, barbeiros, médicos, Ô José, alfaiates. eu queria que você explicasse aquele... Ali é uma máquina premiada, Isso aqui. então tem tudo a ver na época da produção do café. Olha lá, é um torrador de café. Aqui, por exemplo, Avaré foi uma grande produtora do chamado ouro verde. Né? Então são peças, eu não conheço detalhes de tudo, né? Mas são peças que mostram para nós o quanto naquela época tanto o café como o algodão. Isso aqui é um torrador de café? Esse é um torrador de café, que foi uma máquina premiada por um produtor daqui, que era português, mas tinha fazenda, o coronel Diamantino Ferreira Inocêncio. Ele recebeu um prêmio mostrando essa máquina era moderna, né, era avançada naquele tempo. E aqui está o começo de Avaré aqui, né? Não, aí você é uma foto aérea que mostra, na verdade, aí mostra o povoado de Barra Grande, que é o com a povoado de Barra chegada do trem. Aqui é a nossa estação antiga, que ficava lá do lado da avenida, hoje Avenida Major Rangel. Vocês veem aí os ferroviários, né, como o trem representou a importância, a locomotiva, né, as Maria Fumaças, as malas. Né? Vejam quanto que a estrada de ferro Sorocabana representou de importância na economia de Avaré. O trem, que originalmente não passaria aqui, graças ao Maneco Dionísio, que foi um dos nossos pioneiros mais importantes, ele defendeu a importância da ferrovia na região e conseguiu que a estrada de ferro passasse por aqui e, claro que economicamente, isso representou muito para Avaré. Deixa eu dar mais uma. Aqui está uma cadeira de barbeiro antigo, né? São máquinas. Máquina registradora. Aí, né? Comércio. Aqui também uma profissão que está em vias de extinção, que é de costureiro, de alfaiate. Agora, esse outro espaço já traz, por exemplo, desse lado, um pouco da história, mostrando todos os homens, todas as pessoas que governaram Avaré. Então, são retratos desde os primeiros dirigentes, os primeiros prefeitos, né, até hoje. Isso aí foi tudo perfeito? Sim. Não está completo, porque os últimos não estão com os retratos aí, né? Mas a maioria... Tem uns vivos, tem uns que já foram. Sim. Tem alguns ainda que estão
Esses últimos 4 pelo menos estão vivos, né? É. Seu Miguel Pauloso, José de Silvestre, Wagner Bruno. E aqui mostra, nessa parte específica, aí são vestidos. A patrona do museu era a jornalista, escritora, poetisa Anita Ferreira de Maria, então são as vestes. Aqui as cadeiras das câmaras antigas, né, onde Sim. as autoridades sentavam nas cerimônias, né? Aqui alguns aparelhos musicais, alguns eletrodomésticos mais antigos. Ô José, esse aqui é a primeira televisão? É a primeira Não, televisão? é um aparelho de televisor antigo, né? É, né? Na verdade, Rapaz. é uma TV portátil de 1955. E esse aqui é um radiola? É, uma rádio. Vitrola. Vitrola também, lá nos anos Rapaz. 1940. Ali do lado, você está vendo um gramofone, mais antigo ainda, né? Esse é o mais antigo ainda? Mais antigo. Que é um gramofone, né? Por isso que tem essa... E depois nós temos aqui um órgão, né? 1900? É o mais antigo. Esse aqui é o... Aqui é o órgão que era utilizado lá na igreja matriz. Sim. Aqui já é uma parte do escritório de um militar que participou da Guerra do Paraguai, é o Major Paulo Pinto Alto Rangel. O Major Rangel viveu em Avaré, aqui com a família, teve terras aqui, mas antes ele teve uma trajetória toda da história brasileira. Veio para cá, se dedicou à imprensa, né? Então tem aí um pouco do que ele fez, resume um pouco. Já aqui a gente mostra peças do período em que houve uma guerra civil no estado de São Paulo. Então são peças da Revolução Constitucionalista de 1932. Avaré, não houve combates na cidade, mas muita gente de Avaré se envolveu, né? Participou para que nós saíssemos da ditadura. E aqui já é um retrato dos nossos heróis de guerra. São todos os pracinhas, os ex-combatentes que lutaram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, né? Dentre esses 33 jovens de Avaré que foram a combate na Itália, um deles não voltou, Sérgio Bernardino. Esse, né? Aqui? Que aparece e o Sérgio está sepultado, os restos dele estão lá no Largo São João, naquele monumento erguido em homenagem viu, José? aos heróis. Deixa eu perguntar para você, esse rapazinho aqui ali é aquele que está na... É uma homenagem para ele, né? Aquele lá, aquilo representa aquele monumento lá no Largo São João, que é um monumento ao expedicionário avarense. E então, homenageia cada um desses e também o Sérgio, cujos restos mortais ele foi sepultado lá na Itália, né? Porque ele morreu em combate na Batalha de Montese. Ele tinha 22 anos e meio, teria 100 anos hoje, né? Mas quando ele morreu, em 14 de abril de 1945. Aí ele ficou sepultado lá durante 15 anos. Depois trouxeram numa urna as cinzas dele para o Rio de Janeiro, lá no aterro do Flamengo. Aí em 1967, a pedido dos familiares, trouxeram os restos dele para cá, que foram depositados numa cripta, num lugar que existe lá no monumento. Então muita gente passa adiante lá no Largo São João e não sabe que esse monumento, concebido pelo escultor Fausto Mazzola, guarda as cinzas do nosso grande herói. Ô José, vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e continuar. Então vamos lá, José, aí você fala das camisas aí. Nós temos o Museu de Avaré, no seu acervo, tem algumas peças muito significativas, também para quem gosta de esportes.
Então vocês podem ver aqui 3 camisas de grandes atletas do futebol mundial. O primeiro, não há dúvida, uma dedicatória por ele escrita especificamente para o museu, ao Museu de Avaré, com um abraço do amigo Edson Pelé. Então o Rei Pelé doou uma camisa do seu time, do Santos Futebol Clube. Essa doação foi feita, Edevaldo, há 50 anos. Há 50 anos? Jogava, né, no final da carreira dele no Santos. Pediram a ele e ele gentilmente ofereceu para o nosso museu, que estava sendo aberto. O museu fez 50 anos em setembro do ano passado. Né? Então, uma das peças primeiras que valorizou o nosso acervo. Ao lado, uma outra camisa. Essa camisa é de um time que havia chamado Milionários e antigos atletas participavam. Outro grande nome do futebol mundial, do futebol brasileiro. E parceiro, era uma dupla terrível, Pelé e Garrincha. Né? O Pelé, bicampeão pelo Brasil na Copa do Mundo do Chile, em 62, veio para cá jogar aqui no campo da Associação Atlética Avarense no dia 15 de agosto de 1976. E aí ele deixou uma lembrança para nós. Essa é a camisa... Essa é a camisa que o Garrincha usou quando jogou aqui contra o time da Associação Atlética Avarense. Sim. E aqui não aparece com muita nitidez, por causa que o azul é um verde escuro, né? Mas é um autógrafo de outro grande nome do futebol paulista, do Divino, como era chamado o atacante do Palmeiras, o Ademir da Guia. O Ademir da Guia residiu em Avaré em 1987. Ele veio aqui treinar uma escolinha de futebol na Associação Atlética Avarense. E nessa época ele nos visitou e também ofereceu essa camisa. Então são 3 camisas que simbolizam, né, muito para o futebol brasileiro, que a gente guarda com muito cuidado. É que nessa aqui do Pelé, né, que foi... Já tem o quê? Já tem uma semana, 2 semanas? Sim, agora com a morte do Pelé, né, a partida dele fez com que a gente voltasse a atenção e a valorizar mais esse presente que ele nos ofereceu. Aqui foi a assinatura dele quando ele veio aqui. Sim, esse é o autógrafo dele. Autógrafo dele. Feito nessa camisa do Santos, né, que foi um time que o revelou para o mundo e que fez com que ele fosse considerado por muitos como o atleta do século XX e o maior nome, o rei do futebol. Então, José, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a você. Aí você quer falar mais alguma coisa aí para falar? Nós aqui da equipe do museu convidamos a quem quiser passar alguns momentos, fazer um passeio, uma viagem pela memória da cidade, para conhecer um pouco mais sobre Avaré, visitem o museu que fica aqui na CAIC. Tá bom, muito obrigado, José, pela coisa que você fez para mim aqui. E eu vou terminar esse vídeo aqui. Então, gente, se não esquece de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e fica com Deus, abençoe.